Você já teve o desejo como pai, falando agora para os pais, de conversar com alguém sobre como educar melhor os seus filhos, que atitude tomar em determinados momentos da fase do seu filho? Os filhos passam por diferentes fases, principalmente quando chegam na adolescência, os desafios, e nós como pais costumamos errar muito. Quando o seu filho apronta, qual a primeira pergunta que você faz para ele? Normalmente, nós pais, a gente chama o filho e fala assim: por que você fez isso? Mas a pergunta certa deveria ser: o que você fez? O que você fez? Isso vai levá-lo a refletir e dizer o que fez. Ó, eu fiz isto. Aí você pode dizer como pai: qual foi o nosso trato? O que nós havíamos combinado a esse respeito? Ah, nós havíamos combinado que eu não podia fazer aquilo. Então, o que você acha que nós devemos fazer agora? Amigos, hoje à tarde haverá um bate-papo com os pais de crianças até adolescentes, das 15 horas às 17 horas. Se você é pai, se você é mãe, venha para esse bate-papo. Você vai poder perguntar, tirar dúvidas com uma psicóloga excelente, especialista na área, das 15 às 17. E a partir das 17 será um escritor, um psicólogo. O tema é interessante. O tema é: não case. Não case. Você quer melhorar os seus relacionamentos? Venha hoje à tarde com a sua família para participar disso. Então, a primeira parte da tarde com os pais e a segunda parte com toda a igreja será algo muito interessante. Eu creio que vai ser valioso, porque às vezes nós achamos que sabemos tudo. Ah, na minha educação, na minha casa, ninguém entra. E nós às vezes cometemos erros e não aprendemos, e precisamos de aprender com as pessoas que estudam esses assuntos, de como melhor cuidar da nossa família, como melhor educar os nossos filhos. A partir do domingo, sem ser amanhã, ou outro domingo, dia 6, nós vamos entrar numa série de temas na área emocional, ansiedade, depressão, estresse. O primeiro palestrante será o pastor Braga, psicólogo, pastor. Ele é uma pessoa muito conhecida em todo o Brasil, internacionalmente, vai estar conosco. Pastor Alberto Neri, que também foi pastor da Zona Leste aqui, vai estar conosco nesses domingos. Então, faça planos de participar. Lembre-se que no sábado, dia 12, nós teremos a festa, o início das celebrações dos 90 anos desta igreja. Aqui de manhã, com o Quarteto Arautos do Rei, pastor Ivan Saraiva, é para você que é membro da igreja e sua família. E à tarde, no Colégio Adventista de Vila Matilde, os ingressos já foram entregues a vocês. Por favor, se você não vai de fato, se você pegou ingresso, as pessoas não vão, devolva os ingressos, porque os ingressos já acabaram. E há pessoas cobrando. Nós já distribuímos 800 ingressos só na igreja de Vila Matilde. E nós distribuímos 200 na Vila Guilhermina e 100 na Vila Granada. Então, já foram cerca de 1.100 a 1.200 ingressos, e a capacidade lá é apertado 1.000 pessoas. Então, por favor, participe, planeje, agende e chegue cedo no dia, se você quiser se assentar, ok? Que Deus abençoe a todos nesse sábado, que o Espírito Santo continue conosco nesta manhã.
precisamos relutar, Cristo nunca falha, é somente confiar. E se a cada dia mais o conhecer, toda batalha contra o mal irá vencer. Forças para prosseguir. Não mais temerei, pois Cristo já venceu o mal. É só confiar em seu poder. Se o caminho for difícil e forças lhe faltar, não desanimes de orar. Lembre que existe um ser maior, demonstrando seu amor. Basta nele confiar. E se a cada dia mais o conhecer, toda batalha contra o mal irá vencer. Somente em Deus terei forças para prosseguir. Confiar em seu poder. É preciso fé em Cristo, é preciso crer. Ressurgiu em glória e poder. Somente em Deus terei forças para prosseguir. Não mais temerei, pois Cristo já venceu o mal. É só confiar em seu poder. Somente em Deus terei forças para prosseguir. Não mais temerei, pois Cristo já venceu o mal. É só confiar em seu poder. Amém. Nesta manhã, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, aqui de Vila Matilde, deseja separar para a obra do ministério anciãos e diáconos, e também diaconisas. Então, neste momento, eu gostaria de convidar aqui o pastor Alci, se pudesse vir aqui, pastor, para participar conosco dessa cerimônia de separação, de ordenação para o ministério do ancianato. A igreja separou já há algum tempo os irmãos Wanderson e Sidney para a obra do ancianato dessa igreja. Gostaria que eles viessem à frente, neste momento. O apóstolo Paulo, em sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 3, aqueles que quiserem acompanhar, podem abrir as Bíblias, podem subir aqui, ficarem aqui, de lado assim mesmo, tá ok?
O apóstolo Paulo diz assim: fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Na verdade, eu sei que a igreja os escolheu, mesmo sem vocês expressarem o desejo. Mas ainda que desejassem, é lícito, é legítimo. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, portanto, que o ancião seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. A igreja viu nesses dois homens as condições para servirem a igreja como copastores, como anciãos e líderes dessa igreja. Por essa razão, nós hoje queremos, como pastores e anciãos já separados, já ordenados, separá-los também através da ordenação. Então, neste momento, nós vamos fazer a oração de ordenação. A igreja poderá estar em reverência, assim, assentada mesmo, e nós aqui da frente iremos nos ajoelhar e iremos orar ao Senhor. Vamos ficar aqui de lado. Vamos então nos ajoelhar. Querido Deus, aqui estamos ajoelhados mais uma vez na Tua presença, para esta cerimônia de ordenação dos diáconos, homens que se dedicarão ao serviço da Tua obra, da Tua igreja aqui na Vila Matilde. Queiras abençoar também aos anciãos que aqui estão, que eles também possam receber a unção do Teu Espírito. Queremos te pedir uma bênção especial também sobre o pastor Júlio, que dirige esta igreja. E também, ó Pai, por extensão, que a igreja receba as tuas bênçãos nesta manhã. A família de cada um dos que aqui estão, que elas possam também ser ungidas juntamente com os seus esposos. Pedimos, ó Pai, que tu recebas esta ordenação como uma cerimônia de organização da tua igreja, para o bom funcionamento dela. E agora, como pastores, ao colocarmos as mãos sobre a cabeça desses anciãos e diáconos, nós os pedimos que o teu Espírito repouse sobre eles também. Te pedimos, ó Pai, que eles possam receber esta incumbência e corresponder à tua expectativa como diáconos e anciãos desta igreja. Pedimos, ó Pai, que tu lhes dês as tuas bênçãos, que tu possa lhes dar disposição, saúde, fé, esperança, mas, sobretudo, disposição para te servir. É o que nós te pedimos, com perdão das nossas faltas, em nome de Jesus. Amém. Bem, nós vamos permanecer aqui agora com os anciãos já ordenados, e a igreja também hoje quer separar para a obra do diaconato, homens e mulheres. Como diácono, queremos convidar o irmão Enéas, e como diaconisas, as irmãs Carla, Roseli e
Maria Aparecida, que nós conhecemos como Cida. Podem vir aqui à frente. E a irmã Tânia também. A Igreja Adventista, em sua Assembleia Mundial do ano de 2010, decidiu que as diaconisas da igreja devem ser também separadas pela imposição das mãos. E parece-me que nessa igreja vai ser a primeira ordenação de diaconisas, se eu não estiver enganado. É isso mesmo? E, no entanto, já as diaconisas estão sendo ordenadas desde o ano de 2010. Então, nós estamos até atrasados quanto a essa orientação da igreja. No mesmo capítulo que o apóstolo Paulo fala sobre a importância dos anciãos, capítulo 3, a partir do verso 8, ele diz assim: semelhantemente quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa, também sejam estes primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerça o diaconato. Da mesma sorte, quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Portanto, a igreja viu nestes homens e mulheres essas características para que possam servir na obra do ministério. Ser um diácono, ser uma diaconisa, é ser um servo, é ser uma serva de Deus e dedicar a vida para ajudar aos outros. Então, por essa razão, a igreja deseja consagrá-los para esta tarefa, para a tarefa do serviço, né? De ajudar a tantos quantos vocês possam fazê-lo. Que Deus possa abençoar a vocês. Eu peço a vocês que fiquem voltados para nós agora, porque o espaço aqui é um pouco pequeno. Virem um pouquinho, eu vou me posicionar mais aqui, e nós vamos fazer novamente a oração, vamos nos ajoelhar, a igreja pode estar assentada, e nós vamos fazer esta oração. Vamos nos ajoelhar, nós que estamos aqui. Nosso grande Deus, Criador dos céus e da terra, louvamos o Teu nome porque Tu tens chamado homens e mulheres para a Tua obra. Apesar de sermos falhos, pecadores, imperfeitos, Tu desejas que participemos da Tua missão, porque ao participarmos da Tua obra, nós somos transformados pelo Teu Espírito. Em obediência à orientação da Tua palavra, a igreja de Vila Matilde, nesta manhã, separa estas mulheres e a este homem, o Enéas, para a obra do serviço, para a obra do diaconato. E como Teus ministros, pastores e anciãos, neste momento nós estendemos as nossas mãos sobre elas, para que, através desse gesto simbólico, o Teu Espírito seja abundantemente derramado sobre cada um deles. Que o Senhor os encha de poder, de discernimento, de sabedoria, que todos eles sejam amáveis, bondosos, corteses, respeitáveis, fervorosos, servos na verdadeira acepção da palavra, preferindo que outros cresçam e eles diminuam. Ó Pai, Tu sabes que eles têm famílias, eles têm imperfeições, perdoa-os, mas também capacita-os. Abençoa a cada uma dessas diaconisas, a Cida, a Carla, a Roseli, a Tânia, de maneira individual, que o Senhor possa estar abençoando a cada uma delas, e também ao Enéas. Que eles sejam uma bênção para Ti, para a igreja e para a sociedade. Portanto, nós os dedicamos a Ti e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, Enéas. O Senhor abençoe você e a sua vida. Deus abençoe, querido.
onde passa, por onde anda, vai espalhando amor. Muitos o seguem pela Judeia, querem obter favor. Quem é esse homem? Outros perguntam, quem é o benfeitor? Pode ser o Messias, o próprio Salvador. Ele é Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré. Faz coxos andarem, faz mudos falarem, faz tudo por amor. Ele é Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré. Em nome do Pai desfaz todo o mal. Ele é o Filho de Deus, Ele é Jesus. Ele é o Cristo, vive pregando, anunciando a paz. Suas palavras têm um encanto e um poder sem par. Ele foi visto só em silêncio, falando com seu Pai. Nunca se achou cansado para fazer o bem. Ele é Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré. Faz coxos andarem, faz mudos falarem, faz tudo por amor. Ele é Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré. Em nome do Pai desfaz todo o mal. Ele é o Filho de Deus, Ele é Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré. Faz coxos andarem, faz mudos falarem, faz tudo por amor. Ele é Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré. Em nome do Pai desfaz todo o mal. Ele é o Filho de Deus, Ele é Jesus. Ele é Jesus. Ele é Jesus. Amém. Obrigado por essa mensagem que nos fala de Jesus. Na Bíblia nós encontramos histórias de homens e mulheres que são considerados heróis e heroínas. Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, histórias de homens e mulheres que, mesmo em face das dificuldades, permaneceram leais e fiéis a Deus. Esther preferiu enfrentar a morte a deixar o seu povo perecer. Davi preferiu ser humilhado, perseguido, a abandonar os planos de Deus para a sua vida. E José preferiu ser preso, ser ridicularizado, a desapontar o seu Deus. Daniel preferiu ser lançado na cova dos leões, a pecar contra o seu Deus. Moisés preferiu ser maltratado com o povo de Deus, recusou ser o sucessor do trono como Faraó, a abandonar os planos de Deus para a sua vida. Mas nesta manhã eu quero considerar com vocês a história de um homem que dedicou a sua vida pelo bem da causa de Deus na terra.
Por essa razão, este homem é considerado um herói, mas um herói do Novo Testamento. Este homem dedicou a sua vida pelo bem-estar das pessoas. Ele se preocupava com os seus patrícios, os seus irmãos. E este homem, ele pregou a última mensagem, o último sermão de Deus destinado a um povo, ao povo de Israel. Quem era este homem? A sua Bíblia no Evangelho, no livro de Atos, melhor, capítulo 6. Atos, capítulo 6. Vamos ler a partir do verso 3, vamos ler os versos 3 a 5. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. E o parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia, apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Este homem que eu quero falar, era Estevão. Estevão era um homem que se preocupava com o bem-estar dos outros. Era o seu maior desejo fazer bem aos outros e tornar felizes os corações. Por todas essas características e desejos, Estevão foi escolhido dentre os primeiros diáconos da igreja cristã. Foi escolhido para ajudar a comunidade cristã que começava naqueles tempos. Um dos 7 escolhidos para ajudar as pessoas pobres da comunidade, principalmente em Jerusalém. Estevão, um dos escolhidos, um dos 7 escolhidos, daqueles homens que tinham boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria. Notem, vocês percebem que a Bíblia menciona algo sobre Estevão em especial, dentre estes 7. A Bíblia fala que Estevão era um homem, o quê? Cheio de fé e do Espírito Santo. Estevão foi escolhido, juntamente com os demais, a sua tarefa primária era providenciar alimento para as viúvas da comunidade cristã. Mas tudo o que sabemos é que Estevão não se contentava em fazer apenas isto. Ele ia além. Estevão pregava sobre o Messias. Pregava sobre o Messias rejeitado. Pregava aos judeus que haviam rejeitado o Messias. Meus queridos, o sucesso da pregação de Estevão foi tão grande que os judeus quiseram contratar o melhor advogado para argumentar com Estevão. Esse advogado chamava-se Saulo de Tarso. Será que conseguiriam eles deter o ministério de Estevão? Conseguiriam eles abafar a sua voz? Vejam o único sucesso que eles conseguiram contra Estevão. Atos capítulo 7. Veja aí. Atos capítulo 7, a partir do verso 54. Atos 7, 54 em diante diz assim: ouvindo eles isto, enfureciam-se nos seus corações e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus
e Jesus que estava à sua direita, e disse: Eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos, e unânimes arremeteram contra ele, e lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. E as testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejavam a Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E com essas palavras, adormeceu. Vejam, o único sucesso que conseguiram contra Estevão foi a sua morte. Ele foi apedrejado. Notem o grande contraste entre os heróis do Velho Testamento e este herói. Por exemplo, Esther teve por inimigo os persas, Davi teve por inimigo os filisteus, Daniel teve por inimigo os caldeus, quando estava na Babilônia. Mas aqui nós vemos um cristão, Estevão, sendo perseguido pelo povo que no Antigo Testamento era o povo de Deus. Conseguiriam eles deter o poder do Evangelho? Conseguiriam eles abafar o ministério da pregação que Estevão começara com tanto poder? Não. Se você examinar o capítulo 8, o capítulo seguinte, o que acontece logo após o apedrejamento de Estevão, você vai perceber que o martírio de Estevão produziu ainda mais conversões. Quanto mais se pregava o Evangelho, quanto mais perseguição havia, mais se pregava, mais pessoas aceitavam a Jesus. E o poder do Evangelho, meus queridos, ele é tão poderoso, ele é tão convincente, que nada pode parar o Evangelho. Tanto é que o próprio advogado contratado para brigar com Estevão, finalmente se rendeu ao poder do Evangelho. Saulo de Tarso, nós conhecemos essa história, foi no caminho, ele ia para Damasco, trazia autorização das autoridades, dos sacerdotes e líderes, permitindo a ele perseguir e, se preciso, matar qualquer pessoa que seguisse a Jesus. Nós conhecemos a história do seu encontro com Jesus. Jesus o chamou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Vai, entra na cidade, vai para a casa tal, na rua tal, espere lá, eu vou lhe dar outras instruções. Ele aceitou o chamado de Jesus. E Deus então apareceu a Ananias, um cristão lá de Damasco, e falou: Ananias, eis-me aqui, Senhor, vai ao encontro de Saulo de Tarso, ele está lá, eu quero que você, ele está sem a visão, eu quero que você ore por ele, imponhas as mãos sobre ele, para que ele torne a ver. Mas, Senhor, eu não posso, nós temos ouvido falar deste homem, é o nosso pior inimigo, temos ouvido quantos males tem feito a igreja. Sabe qual foi a resposta de Deus a Ananias? Abra sua Bíblia, Atos 9, verso 15, veja que nós estamos na sequência aqui do livro de Atos. Atos 9, verso 15, mas o Senhor lhe disse a Ananias: vai ao encontro de Saulo, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Eu mostrarei a Saulo o quanto importa sofrer pelo meu nome. Meus queridos, esse Jesus, o vitorioso, quando chama alguém, ele não diz que os caminhos serão somente rosas. Ele não diz que
não passaremos por provações. Será que Paulo compreendeu isso ao longo do seu ministério, que começou naquele exato instante que Jesus o chamou, e no instante seguinte, quando Ananias obedeceu ao chamado de Deus, foi até ele, orou, impondo as mãos sobre ele? Será que Saulo compreendeu o que significava servir a Jesus, sofrer por Jesus, como Deus falou a Ananias que importava compreender isto? Sim, há um texto escrito por Paulo que eu gosto muito. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 11, muitos anos depois da sua conversão. 2 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23. O apóstolo Paulo, agora já o apóstolo Paulo, ele fala da sua experiência como um apóstolo. 2 Coríntios 11, a partir do verso 23, ele diz: são ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um, fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Ele olha para trás, depois de décadas sendo um servo de Jesus, e ele não se arrepende em nenhum momento, mas ele descreve aqui, a sua vida havia sido tão permeada pelo sofrimento, na luta entre o bem e o mal, tanto é que ele chegou ao martírio depois também, porque quando Saulo viajava para Damasco para perseguir os cristãos, ele não estava em paz consigo mesmo, a sua consciência o martirizava, a imagem do rosto de Estevão iluminado estava ainda em sua mente, o Espírito Santo estava trabalhando em seu coração, e quando ele estava questionando, mas será? Como alguém pode olhar? Eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem assentado, e quando ele estava ligando as coisas, o Senhor Jesus apareceu a ele, e o chamou, e ele conta a experiência dele, quantos sofrimentos, quantas lutas, apedrejamento, frio, nudez, naufrágio, perseguições, e ele estava tão convicto de que a vida do cristão envolvia resignação e sofrimento, que ao escrever a Timóteo, a quem ele considerava o seu filho espiritual, abra sua Bíblia, o que ele escreveu em Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 12, olha só a afirmação que ele fez para Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 12, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus, serão perseguidos. Eu não sei como está a sua vida como cristão, mas tenho certeza que você tem passado por provações e até por perseguições. Vejam, amigos, no Antigo Testamento, os inimigos de Deus e do seu povo eram as nações pagãs, porém no Novo Testamento, os inimigos de Deus e do seu povo era o professo povo de Deus, aquele que no passado era o povo de Deus. Policarpo foi um homem que viveu no 2º século da nossa era. Deve ter vivido, ele nasceu no final do 1º século, lá pelo ano 70, 80,
mas a sua vida útil maior foi a primeira metade do segundo século. Ele era um cristão, ele era um homem importante, ele era bispo da igreja de Esmirna, na Ásia Menor. Estava com 86 anos, quando o imperador romano decretou que todos os cristãos deveriam oferecer incenso ao imperador, adorar a imagem do imperador. E ele se recusou, foi preso. Devido à sua idade e à sua importância, ofereceram a ele posições, riquezas, honras. Ele se recusou. Mas Policarpo, você tem 86 anos, releva isso, o que custa oferecer incenso ao imperador? Respeita a sua idade. Sabe qual foi a resposta dele? 86 anos eu tenho servido a Cristo, Ele nunca me fez mal. Como eu poderia cometer tamanha maldade contra o meu Deus? Policarpo foi levado, foi condenado à morte, foi levado às feras, mas as feras não estavam disponíveis, então ele foi mandado para ser queimado vivo, e ele foi queimado vivo, porque não blasfemou contra o seu Deus. Mas o Evangelho de Cristo prosseguia. Um dos pais da igreja, naquela época, chamado Tertuliano, ele afirmou naqueles dias: quanto mais somos ceifados, mais aumentamos em número. O sangue dos cristãos é semente. Meus queridos, vivemos em meio a um grande conflito entre o bem e o mal. Um conflito cósmico, um conflito que todos nós sabemos começou no céu, entre Cristo e Satanás. Esse conflito se estendeu para esta terra. E nós estamos em meio a este conflito, nós somos o alvo deste conflito. De um lado está Satanás, do outro lado está Cristo. E neste conflito nós não somos apenas espectadores, nós somos participantes. Diariamente, nós estamos escolhendo um lado ou outro lado. Este conflito, a batalha já foi vencida lá na cruz, mas cada pessoa tem que decidir de que lado quer estar. E naturalmente, Satanás tenta nos desviar, impedir que nós escolhamos o lado de Jesus, ao fazermos as escolhas diariamente. Lembre-se, as pequenas escolhas definem as grandes escolhas. Como é que nós podemos fazer uma escolha sábia? Eu gosto muito de que Jesus falou em Lucas 11, 23, veja o que ele escreveu lá, o que ele falou lá e que Lucas descreveu. São Lucas capítulo 11, verso 23. Diz assim, Jesus falou: quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Irmãos, essa luta entre o bem e o mal, não existe neutralidade. Ou nós estamos de um lado, ou do outro. Não existe meio termo. Ou estamos ao lado de Cristo, ou estamos contra Cristo. Quantas vezes nós vamos deixando algumas decisões em nossa vida, pequenas, muitas vezes, mas que essas pequenas decisões, essas pequenas escolhas vão influenciar na decisão final de nossa vida, que vai determinar o nosso destino. E nós vamos adiando uma decisão de uma entrega total, uma entrega incondicional. Às vezes nós queremos servir a Deus e ao mundo. Queremos estar com um pé no caminho de Deus, mas o outro pé no caminho dos prazeres. Mas é importante tomar uma decisão, mesmo que ela custe a sua vida.
Porque é uma decisão de vida eterna ou de morte eterna. Eu gosto muito das palavras de Lucas 16, aliás, Marcos 16, 15, 16, ide pregar o evangelho a todo mundo, a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem, porém, não crer, será o quê? Condenado. É uma decisão de vida eterna ou de morte eterna. Você gostaria de, nesta manhã, renovar a sua decisão? De que lado você quer estar? Quer estar ao lado de Jesus? Não importa as consequências, não importa as perseguições, como fizeram Esther, Davi, Moisés, José e tantas outras pessoas que nós admiramos. Será que nessa manhã, deixa eu perguntar aqui, há alguém nessa manhã, a igreja é tão grande, que ainda não tomou a decisão de ser batizado, mas tem a coragem de levantar a mão e dizer, eu quero ser batizado, não hoje, mas eu tomo a minha decisão de ser batizado. Temos alguém aqui hoje? Amém. Olha, temos aqui. Há mais alguém que tomou a sua decisão de ser batizado? Temos aqui uma criança, uma juvenil. Amém. As crianças também. Temos mais alguém ali? Já vi 3 pessoas. Você também? Há mais alguém que quer levantar a sua mão, que é a decisão importante de entregar a sua vida através do batismo? Estou vendo lá outro juvenil, parabéns, são decisões importantes. E você que já é batizado, quer dedicar a sua vida realmente uma entrega total e incondicional ao Senhor? Eu quero, quantos gostariam? Fiquem em pé, vamos ficar em pé, aqueles que querem demonstrar essa decisão hoje. Nós vamos cantar juntos o hino 295, por favor. Tudo entregarei. Vamos cantar todos juntos este hino? Sou da Argentina, Buenos Aires. Acontece que perdí mi trabalho, não posso pagar aluguel, estou passando necessidade, dormindo no chão. Eu penso se alguém aqui, de bom coração, ou algum bom samaritano, que possa ajudar-me com trabalho ou qualquer coisa, eu estarei ficando na porta. Obrigado e Deus abençoe a todos. Por favor, irmãos, considerem minha situação. Sou estrangeiro. Aconteceu que perdi meu trabalho. Não posso pagar aluguel. Estou passando necessidade, dormindo no chão. Se alguém possa dar uma força, por favor, eu só peço misericórdia. Graças e feliz sábado para todos. E por favor, desculpem meu desespero e rezem por mim. Graças. Vamos cantar então? Duzentos e 95. Tudo entregarei.
que as palavras deste hino não sejam apenas palavras vazias, simplesmente um hino, mas que elas sejam o exteriorizar do desejo íntimo de cada um de nós. Sabes que muitas vezes somos seduzidos pelas atrações deste mundo, pelos prazeres, e perdemos o foco, perdemos o trilho, mas ajuda-nos, Senhor, a nos entregarmos total e incondicionalmente. Muito obrigado, porque nesta manhã pessoas levantaram a sua mão, decidindo uma entrega total, decidindo-se unir-se à igreja através do batismo. Que nada as desanime, que nada as faça desistir, e que este desejo possa se realizar em breve, Senhor. Abençoa este irmão que veio aqui desesperado, Jorge. Tu sabes, Senhor, Tu o conheces, que o Senhor possa ajudá-lo, abençoá-lo. Que o nosso papel como igreja, Senhor, é servir ao próximo. Que o Senhor nos ajude a fazermos isto através de nossa vida. E que ao sairmos daqui, saiamos diferentes, resolutos para uma vida de inteira consagração a Ti. Permanece conosco ao longo de todo este sábado. Te rogamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos aguardar a orientação dos diáconos. Enquanto isso, nós cantamos, ok? Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça. Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça Em mim, meu Senhor, permaneça em mim. nos braços de Jesus. Vamos? Hoje aqui, Meu Jesus me tomou em seus braços e senti o calor do Espírito
tua